Ok, pessoal, vamos iniciar agora o capítulo 3 e essa parte agora se refere à quarto exame, certo? Não vai para cá no terceiro exame, né? Hoje vamos ter atividade em sala de aula, tá? Então, associada à unidade anterior, tá bom? Para vocês começarem a esquentar as turbinas aí. Estamos aí na aula 10, ok. E hoje começamos esse assunto que a gente denomina de problemas de valores de fronteira em eletrostática. A gente terminou o capítulo 2 com as equações de Maxwell, né? Ou seja, toda eletrostática é descrita por duas equações diferenciais ou as equivalentes integrais, né? Quais são? Que o campo é rotacional e que o vetor D associado ao campo elétrico tem divergência igual à densidade de cargas livres, certo? Cargas livres são aquelas cargas que você pode jogar no condutor externamente, por um circuito elétrico. Certo? E a conexão entre essas duas quantidades é dada pela relação constitutiva no meio isolante, né? Só lida com meios isolantes, digamos assim, submetidos à diferença de potencial devido à condição externa. Então, ε0 é mais a contribuição da polarização do meio isolante se existir, né? Só lembrando, no vácuo não existe dipolo. Se não existe dipolo, não existe densidade de polo. Se não tem densidade de polo, não tem polarização. O vácuo não tem matéria, não tem dipolo, não tem polarização. Certo? Então, D igual a ε0 é, né? Ok? Resolver essas equações, ou seja, depende de que tipo de situação você vai se deparar, né? Depende de que tipo de meio você está trabalhando, mas em muitas situações ele vai lidar, que é o que a gente vai tratar na maior parte dos casos nesse capítulo 10, nesse capítulo 3, com meios lineares. Também meios lineares homogêneos e isotrópicos. Certo? A gente geralmente chama esses meios LHI, né? No meio dessa natureza, a gente sabe, já falou isso em aulas anteriores, que o D vai ser linearmente relacionado, você não precisa mais pensar em polarização do material, porque P é linearmente relacionado ao campo elétrico, a gente joga essa relação nessa equação e aí você obtém uma relação simples, em que D é epsilon vezes E, em que epsilon é um parâmetro que independe das coordenadas, por quê? Porque o meio é homogêneo, ou seja, em cada ponto o epsilon é o mesmo, em cada ponto do material. O epsilon não varia com as coordenadas, né? E não depende da direção do campo aplicado. Ou seja, a resposta é a mesma em qualquer direção que se aplique o campo. Ou seja, por quê? Porque o meio é isotrópico, né? Meio isotrópico quer dizer isso. Linear, já está dizendo a relação aqui. D é igual a epsilon. Epsilon não depende da intensidade do campo, não é a função do campo. A função independente não depende do campo. Tá? Senão isso aqui seria a função do campo, a relação seria não linear. D é a função não linear de E. Tá? Então, esses são os meios mais simples. Em meios desse tipo, essas equações ficam mais simples de se trabalhar. Nesse tipo de foco a gente vai querer trabalhar, né? Você vai ter rotacional de E igual a 0. E agora você tem divergente de epsilon E igual a densidade de cargas livres. Como epsilon não depende das coordenadas, é uma função linear e não é uma matriz, ou seja, meio isotrópico. Se epsilon sai daqui, né? E você tem então esse par de equações numa variável. A variável desconhecida é o campo elétrico.
Ou seja, dada essa condição, ou alguma outra condição que a gente vai ver nesse capítulo, quem é o campo elétrico? Dada essa função, ou algo que a represente, né? Se algo que a represente é a função potencial em superfícies condutoras, por exemplo, né? Então, qual é a solução para o campo elétrico? Sabendo a solução, a gente sabe propriedades de dispositivos, como a gente vai ver ainda nesse capítulo. Tá? E o que acontece aqui? Bom, rotacional de E igual a zero quer dizer, campo rotacional pode ser sempre escrito como o gradiente de uma função escalar, né? Porque nós temos uma identidade vetorial que diz rotacional do gradiente de qualquer função escalar é zero. Se é rotacional, ele é escrito dessa forma, mais ou menos. Menos porque tem o significado de energia que a gente já descreveu no capítulo anterior, né? Então, tem isso como consequência, uma das possíveis consequências, mais ou menos. Jogando aqui nessa equação, nós obtemos aquilo que a gente já falou no capítulo 2. Divergente do gradiente de φ, que dá o Laplaciano. Então, temos aí uma equação diferencial que governa qualquer problema em eletrostática em que os meios envolvidos sejam do tipo LHI. Essa é a equação de Poisson, certo? Ou seja, em resumo, para mim resolver problemas em eletrostática, eu simplesmente trabalho com essa equação aqui, diferencial. Tento resolver essa equação diferencial. Eu podia trabalhar com equações integrais, mas equações integrais são mais difíceis. A incógnita está dentro da integral, né? Equações diferenciais são mais simples, teoricamente, certo? Então a gente resolve a equação diferencial, que é a equação de Poisson, e em casos em que a distribuição, lembrando, né? Ρ é sempre a distribuição volumétrica de cargas. Não é a distribuição de carga superficial, não é a distribuição linear de carga, não é carga, é densidade de carga em coulomb por metro cúbico. Certo? Quando essa função inexiste no problema, ou seja, ela existe na forma de carga de superfície ou carga linear, a parte volumétrica é nula. Certo? A gente lida de uma forma diferente com carga de superfície. Okay? Então, quando ρ é igual a zero, ou seja, não existe carga de volume, né? Carga espacial de volume, distribuição de carga volumétrica. Não quer dizer que não exista distribuição de carga, quer dizer que a parte volumétrica não existe. Tá? Então, nós resolvemos uma equação diferencial homogênea e lida com essas cargas localizadas em superfícies ou em linhas de outra forma. A gente vai especificar melhor, certo? Então, não existe distribuição de carga volumétrica, ou seja, ρ igual a zero, então você tem uma equação homogênea que para cada situação, para cada sistema de coordenadas, para cada tipo de dependência funcional da função incógnita, que é a função potencial, vai ter uma solução bem definida, uma forma, funções bem conhecidas. Essa seria a equação Laplace, né? Então, nosso foco é isso, é resolver essas equações, né? Saber as propriedades dessa equação de Poisson, né? Como é que sai a solução desse problema, e lidar com situações novas, por exemplo. Antes nós tínhamos, vamos resolver um problema assim, né? Por exemplo, um problema que nós já resolvemos no capítulo anterior, né? Dado uma distribuição de carga no espaço, ocupando, digamos, o volume V, a função de densidade é ρ, né? Quem é o potencial em todo o espaço? Certo? Uma densidade de distribuição de carga no meio homogêneo, certo? Digamos de permissibilidade epsilon. Né? Quem é a solução dessa equação aqui? Né? Esse é um problema, certo? Que nós sabemos a solução já. Ou seja, essa carga isolada no espaço, imersa no meio homogêneo, tem uma solução conhecida. Qual é a solução? Φ de x, você se lembra da expressão? Integral de volume, dq em cima, né? Rho dv, certo? Sobre 4π, o meio de dimensão, que é epsilon, módulo de x-m. Podemos dizer que uma distribuição livre no espaço, imersa no meio homogêneo, a função potencial é governada pela equação de Poisson e a solução da equação de Poisson é essa função aqui. Isso é a solução dessa equação. Já sabemos isso. Tá? Só que ele não sabe, por exemplo, se tiver a mesma situação, distribuição de carga no espaço, imersa no meio homogêneo,
Vamos ver. Densidade de carga. E aí eu circundo essa distribuição por superfícies condutoras, certo? Vou fazer aqui. Vem aqui perto dessa região, vem aqui, pego um eletrodo, superfície condutora, pego um segundo eletrodo, certo? Completo aqui, vou fechando a região com eletrodos, tá? Terceiro eletrodo. Estão muito próximos, tá? Quase. Vamos ver. Isso aí, no espaço dimensional, seria a superfície que fecha, um pedaço de superfícies. E suponha que você vem aqui e coloque aqui. Eu imponho uma nova condição, certo? Isso aqui é V1, porque isso aqui é uma superfície condutora, tá? Então isso é equipotencial, ok? Todo condutor tem um potencial constante, porque o campo elétrico é sempre ortogonal ao condutor, porque não tem campo dentro do condutor por causa disso. Ok? Nessa superfície aqui eu venho e coloco o potencial V2. E nessa terceira eu coloco o potencial V3. Certo? Ou seja, esse problema, mesmo que essa distribuição seja a mesma dessa aqui, que eu sei a solução para esse novo problema não pode ser a mesma solução que eu obtive aqui, que é essa solução integral. Porque essa solução, ela não vai dar V1 aqui nessa superfície. Ela vai dar um valor que varia no espaço, certo? Ela não vai dar V2 nessa outra, nem vai dar V3 nessa outra. Certo? Então temos um novo problema agora. Então, esse é um problema que a gente chama de problema de valores de fronteira, porque eu especifico também o potencial na região de interesse, que é essa região que circunvizinha a distribuição de carga. Certo? Então, como é que a gente resolve esse problema? Aí é uma nova questão. É solução de equação diferencial com imposição de valores de potencial na fronteira. Potencial é constante, lembrando, sempre que você bota condutores, né? Por que isso é importante? Porque eu vou ter, por exemplo, um capacitor, né? Um eletrodo, um dielétrico e um eletrodo. Né? A gente vai falar sobre isso. Né? Isso aqui é um capacitor. Né? Você vem aqui, energiza ele, eu boto ele no circuito, aplico uma tensão variável e a resposta do circuito ao capacitor. Quais são as propriedades eletromagnéticas desse dispositivo? Né? Tem que resolver um problema parecido com esse. Potencial constante num eletrodo, potencial constante em outro, aqui ele está aberto, né? Aí fica mais complicado. E aqui é um meio isolante. Né? Ou seja, eu preciso saber as grandezas eletromagnéticas para saber quem é capacitor dessa estrutura. Só sabendo as grandezas eletromagnéticas, simulando, né? É como se estivesse no laboratório. Eu pego a medida de potencial e vejo a resposta do dispositivo. Então é a mesma coisa que você determinar o campo e a partir daí determinar as propriedades. Certo? Então é isso que a gente quer saber. Tá? Ok? Muito bem, então nosso foco... Outra coisa, né? Nesse caso aqui, olhando assim, modelando nosso problema. Nessa região, a densidade de carga é ρ, né? Então aqui tem a equação de Poisson, meio 1, certo? Região 1. E na região 2, entre esse volume e entre essas superfícies de fronteira, eu chamo de região 2. Então, na realidade, eu teria que resolver um problema em que, na região 1, você tem uma função φ que satisfaz a equação de Poisson. Admitido, estou sempre assumindo, né? Meia dimensão, mesmo dentro e fora das cargas espaciais, é epsilon, certo? Se fosse epsilon 0 aqui, eu botava, né, epsilon 0, por exemplo. Né? No meio 2, não tem carga de volume, então o Laplaciano de φ2 seria equação Laplace, equação homogênea. Então, como é que nós formulamos o problema, né? Um problema de valor de fronteira? Você tem que resolver. Isso é no caso só de 2 meios, posso ter N meios de contato, porque mais várias soluções diferentes. No meio 1, eu tenho que achar a solução geral dessa equação de Poisson, certo? Aparecem constantes, né? Eu já fiz exemplo disso antes, aquelas constantes.
No meio 2, resolvo a equação geral da equação de Laplace, que faz constantes. E aí eu tenho que impor, né, condições de fronteira, né? Φ1 e Φ2 tem uma conexão aqui, e eu tenho que amarrar uma a outra, certo? E Φ2 aqui tem que ser V1 nesses vários lugares, V2 aqui, V3 aqui, certo? V2 aqui, V3 aqui, certo? Então daí eu acho, finalmente, levanto as constantes impondo essas condições de contorno, né? Ok? Muito bem, então começamos esse capítulo com... vocês vão ver que no capítulo 3 tem uma introdução extensa, tá certo? Em que se fala em várias coisas, em função de Green, vocês podem passar por cima de tudo isso. Vocês só peguem a essência do que a gente vai falar aqui, que é o teorema da unicidade. Não há importância em ver como é que se deduz isso aí, só por curiosidade vocês podem ver, tá certo? Mas a gente só está interessado aqui em saber os tipos de problemas que a gente vai se deparar, né, e falar só sobre o teorema da unicidade sem demonstração, só para a gente saber os tipos de problemas que vão ocorrer, né? Então, o teorema da unicidade garante uma solução única para a equação de Poisson, que é a equação macro que governa todos os problemas, né? A equação de Laplace é uma consequência da equação de Poisson. Então, se você tem então, o problema geralmente é formulado da seguinte forma: você tem um problema que é governado pela equação de Poisson, né? E a pergunta é sobre que condições essa solução é única, né? Quais são as condições? Tá? Então, o que é um problema governado pela equação de Poisson? É um problema em que você tem o quê? Uma distribuição de carga, como eu acabei de falar, né? Ocupando uma região aí qualquer, e uma superfície de fronteira que impõe restrições ao potencial. É isso que a gente acabou de mostrar também, né? Digamos, essa superfície vermelha aqui está aqui circundando a minha distribuição de carga. E aí, o que nós temos? Essa aqui é uma superfície, aqui é normal para falar dela, né? N. Chamar essa superfície de uma superfície fechada sigma, né? Temos aí um elemento, acho que não vai ser necessário no momento, um elemento de área. Você tem aí o volume V. E nesse volume você tem uma distribuição de carga descrita pela função ρ. E isso é um meio homogêneo, certo? Então, a permissibilidade é epsilon, né? Então, obviamente, num problema desse tipo, em todo espaço, a equação que governa, né? Problema desse tipo aí, você pode imaginar a função ρ como sendo uma função que é diferente de zero no volume e é zero fora do volume, por exemplo, né? Pense no ρ como uma função que tem essa característica. Então, o teorema da unicidade diz que equação de Poisson, né, vai ter solução única pelo menos em 3 problemas, certo? Que são 3 problemas que a gente vai... Vou colocar em 3 situações, certo? Situações parecidas com essa podem ocorrer, né? Mas vamos falar basicamente das situações principais, que são as que ocorrem em geral, né? Caso 1. Ou seja, observe, dado ρ, né? Então o problema é esse. Dado ρ, dado uma equação que governa o problema, que é a equação de Poisson, que é a equação de φ igual a menos ρ sobre epsilon, né? Que situações a solução obtida é única, né? Então, caso 1, a solução é única se o potencial for especificado na fronteira. Certo? Então, nós temos um tipo de problema, né, em que você tem distribuição de carga e especificação do potencial na fronteira. Como é que é esse problema? Parecido com esse aqui que eu mostrei aqui, certo? Está onde? Onde é que ele está? Está aqui, né? Está
Está aqui, eu acho. Parecido com esse problema aqui, né? Eu especifiquei a potencial na fronteira. Eu falei que ele é V1 em um pedaço, V2 em outro, V3 em outro. Certo? Isso é uma forma de especificar. Né? Isso vai dar um tipo de problema, um tipo de solução única. Só tem essa solução. Uma segunda possibilidade é que eu especifique a derivada normal, certo? Derivada normal está aqui esse, vou chamar assim, DLN, né? Então, suponha que eu não especifique potencial, mas sua derivada normal. Derivada em relação à coordenada normal. Ln é o comprimentozinho diferencial medido na direção normal à superfície. Né? Você tem, se você fizer um incremento ao longo da normal, você vai ter o DLN. Né? Então, um outro problema é você especificar a derivada normal. Qual é o significado físico de uma derivada normal? Né? Tem. Campo elétrico é menos gradiente. Né? Derivada normal é componente normal de campo elétrico, mais ou menos. Né? E no condutor, o E normal é proporcional ao D normal, que dá a densidade superficial de carga. É mais ou menos como se eu dissesse, se eu der a densidade superficial de carga, eu estou resolvendo o segundo problema. Certo? Não a potencial, mas a densidade superficial de carga. E outras situações parecidas, tá? Só para dar uma ideia. Então, esse é o segundo problema. E uma terceira possibilidade, observe que esses são problemas que fornecem, se eu tiver a mesma geometria, especificar coisas diferentes, eu tenho soluções diferentes. Certo? Cada um dá uma solução distinta, única. Uma terceira possibilidade é se eu especificar as duas coisas, mas perceba que eu não posso especificar os dois simultaneamente, no mesmo lugar, senão eu estou tendo um conflito aí, porque cada um dá uma solução distinta. Mas é especificar em partes separadas da fronteira. Então, φ de sigma 1, vou botar assim, tá? É especificado. Simultaneamente com a derivada normal. Okay? Mas numa porção sigma 2 da superfície. Superfície limitante, né, de fronteira. Desde que essas superfícies sejam complementares, ou seja, sigma 1 união com sigma 2 dá a superfície sigma de fronteira e a interseção dá o conjunto vazio, certo? Não existe interseção entre as duas, né? Ok? O que é isso aqui? Aqui eu teria, vou aproveitar esse próprio desenho aqui, eu teria assim, deixa eu quebrar aqui, quase fechar a superfície, e aí você tem né, regiões, imagine essas separações muito pequenas, tá? Você pode fechar completamente. Então você tem aí, aqui você especifica o potencial, aqui você especifica a derivada normal. Aqui você tem o potencial, um outro valor qualquer, né? Φ igual a V1, né? Φ igual a V2. Aqui a derivada é igual a uma função qualquer, certo? F1, né? Aqui a derivada, por exemplo, é outra função. Φ_ln igual a outra função qualquer. F2. Então eu tenho a especificação mista, né? Potenciais em alguns lugares da superfície limitante, derivada normal em outros. Ok? Então nós temos um terceiro problema, cuja solução também é única. Okay? Esse é chamado o problema de valores de fronteira de Dirichlet. São conhecidos na matemática. Né? Esse é o problema de valores de fronteira de Neumann. E esse é o problema de valor de fronteira misto, né? Não é uma coisa nem outra. Ok? A gente vai se deparar com o derivado normal, a gente vai ver na fronteira de dielétricos também, vai ver já. Sabe?
Então, observe, são essas três situações. Outra observação importante, né? Bom, se eu especifico o potencial, eu vou ter uma solução absolutamente única, certo? Se eu especifico apenas a derivada, eu vou ter uma solução mais única, mais relativa. Como é que é isso? Equação que governa o problema do tipo Laplaciano de φ menos ρ sobre epsilon. Né? Se eu sei a derivada, mas não sei a função, se eu especifico a derivada, né? Se eu tenho uma solução, digamos, φ0 para o problema que satisfaz essa equação, que satisfaz a condição de Neumann, que é a derivada normal especificada, a função φ0 mais uma constante também satisfaz, porque a derivada em relação ao comprimento normal dessas duas é a mesma, né? Se fizer a solução, fizer mais qualquer constante também é a solução, tá? Então, essas soluções são únicas. Mas como assim? Bom, a função φ0 varia com as coordenadas, vou botar aqui a coordenada x e a solução φ. Você vai ter uma família de soluções que satisfazem o mesmo problema, mas elas têm o que em comum? A mesma derivada, certo? Né? E o que importa, no fundo, é a derivada, que é o campo elétrico. Então, você tem várias soluções e a gente vai dizer, por que a solução é única? Bom, ela é única porque a derivada da função, que dá o significado físico, é única, é a mesma função. A variação no espaço é que dá a informação que a gente quer. Vai ter um conjunto de soluções com a mesma variação espacial. Então, é nesse contexto que a solução é única. Okay? Muito bem. Então, quando a gente tem mais de um meio envolvido, como é que a gente resolve o problema, né? Por exemplo, esse caso aqui. A gente fala só de um meio, né? E se eu tiver mais de um meio, ok? Como é que fica? Tem aqui essa situação, um volume aí qualquer, de elétrico. Agora tem dois dielétricos envolvidos no problema. E aqui eu passo de um para o outro nessa superfície de contato aqui. Essa região aqui é uma, né? Essa aqui é outra. Esse é um tipo de situação. Epsilon 1, Epsilon 2. Né? Então, digamos que eu especifique o potencial aqui na superfície sigma 1, é conhecido, ou sua derivada normal, né? As condições que favorecem o teorema da unicidade, né? Ou potencial, ou sua derivada normal, ou a combinação dos dois em regiões separadas. E aqui na superfície sigma 2 eu conheço também alguma coisa da sua potencial. Certo? Como é que a gente resolve o problema? Né? Observe que aqui dentro eu não sei quem é o potencial. Para mim saber a solução aqui dentro, eu precisaria da informação do potencial ou derivada normal nessa superfície de contato, certo? Ok? Da mesma forma, para conhecer a solução φ2, precisaria também saber quem é o potencial. Então, como é que fica o problema? Imaginando que eu saiba essa propriedade do potencial, eu tenho a solução única φ1. Imaginando que eu saiba essa informação, eu tenho a solução única φ2. Então, aqui quer dizer o seguinte, que eu tenho que amarrar, né, essas funções nessa superfície de contato. Certo? Digamos que nós temos dois isolantes, nós sabemos que pela unicidade potencial no espaço, φ1 de sigma c é igual a φ2 de sigma c. Certo? Primeira condição. Né? Lembre-se das condições de contorno da última aula. Né? E tangencial é contínuo. Né? E tangencial é contínuo. Que pode ser satisfeito por essa propriedade aqui. É uma das condições de contorno. Se o potencial não variar de um lado for igual ao do outro, quer dizer que as variações, a derivada em relação ao comprimento tangente à superfície é a mesma. Certo? Se o tangencial é a mesma dos dois lados. Então, eu satisfaço essa condição impondo que o potencial seja contínuo. Certo? E a segunda é D normal, é descontínuo se houver
cargas livres, certo? E cargas livres só aparecem quando você tem condutores. Como os meios aqui são isolantes, né? Então nós teríamos aí, a menos que você tenha, a gente pode ter aqui, eu posso introduzir aqui, tá certo? Uma superfície condutora, posso, né, pintar com tinta condutora um de elétrico, juntar os dois, certo? Daí eu posso aplicar um potencial nessa superfície e colocar uma densidade especial de carga, né? Então, se houver essa densidade especial de carga, em geral isso não vai acontecer, né? Mas se houver, eu mantenho aqui esse OS. E quem é D2, né? D2 é ε2 é 2 e D1 é ε1 é 1. Ok? Então você vai ter aí, por sua vez, é menos gradiente de φ. Isso aqui é menos ε2 gradiente de φ2 menos ε1 gradiente de φ1. Ok? Se a coordenada normal aumenta de 1 para 2, então n é sempre de 1 para 2, né? O primeiro diferencial aqui é dln, ok? Então o que nós temos? Gradiente de φ2 escalar anormal, né? N escalar d2 nada mais é do que menos ε2 n escalar nabla, projeção do nabla na direção normal, φ2, que dá derivada de φ2 em relação ao comprimento normal. Da mesma forma para D1, né? N escalar D1 vai ser menos ε1 dφ1 dln. Ou seja, essa condição de contorno aqui me fornece a segunda condição, que é ε2 dφ2 dln em σc menos ε1 dφ1 dln em σc igual a menos ρs sobre epsilon. Desculpe, menos ρs. Tá? Okay? Então, quando você tem essa situação, o que a gente faz? A gente imagina que sai uma solução geral. A gente resolve o problema na solução geral φ1. Resolve a solução geral φ2. Daí aparecem as constantes arbitrárias. Certo? O que a gente faz? A gente impõe as restrições nessa superfície para φ1, impõe essas restrições para φ2 nessa superfície, e na superfície de contato a gente tem que forçar essa condição. E tem que obedecer o princípio básico do eletromagnetismo, que são as condições de contorno numa interface. Certo? Segunda situação que aparece, que a gente vai se deparar, é quando um material contém o outro. Né? O problema é que você tem essa situação aqui, ó. Um dentro do outro, ou vários, um dentro do outro, sabe? Meios homogêneos, né? Regiões parcialmente homogêneas, ok? De novo, você quebra o problema em dois problemas, φ1 e φ2. Né? Resolve a solução geral. E aí você tem a superfície de contato agora, é a própria superfície que contém o meio 1. Né? Σ1 é igual a σc. E aí σ2 é essa aqui. Então, observe, né? A solução geral de φ1, eu preciso saber o potencial aqui, mas eu não sei, porque eu preciso primeiro resolver o problema. E a solução para φ2, eu preciso saber o potencial aqui e aqui, né? E a fronteira da região são essas duas superfícies agora. Mais uma vez, resolvo para as duas soluções e imponho as mesmas condições de contorno, que são essas aqui, certo? Ou seja, na superfície de contato, eu forço essas duas condições. Aí eu resolvo o problema. Certo? Ok? Muito bem. Vamos relembrar aqui algumas situações importantes, né, em que a gente tem que saber como escolher a solução. Certo? E a gente vai fazer os problemas um pouco mais complicados. Certo?
vamos formular os problemas agora usando essa novo formalismo em que a gente vai governar, resolver o problema utilizando equações diferenciais. Tá? Vamos fazer um problema que não é... fazer alguns exemplos aqui, certo? Nós já fizemos alguns, né? Exemplo 1. Vou recapitular algumas situações, né, em que você não tem carga de volume, mas tem carga no problema. Né? Suponha que você tem essa situação. Um fio infinitamente longo imerso no meio de elétrico. Só um pedacinho dele aqui. Deixa eu Z. Né? Digamos que a densidade linear de carga, ρL, é constante, igual a lambda. Então, qual é a equação que governa esse problema? Né? O meio de dimensão é epsilon, certo? Então, a densidade volumétrica de carga em todo espaço é 0. Certo? Okay. Então, eu sei, o meio linear é homogêneo, por definição, e é isotrópico. Então, o problema é governar pela equação de Poisson mais ρ igual a 0. Então, seria a equação de Laplace. Certo? Outra coisa, esse fio é limitado pelo espaço ilimitado, você não tem uma superfície que impõe a restrição. Certo? E esse é um problema que eu não posso dizer muita coisa a respeito do potencial longe do fio, porque esse fio é infinito. Certo? Esse e o problema de plano infinito são problemas que fornecem singularidade para o potencial no infinito. O potencial fica infinito no infinito, sabe? Mas não quer dizer que o campo não seja bem comportado. Ok? Bom, a gente vai ver isso agora. Bom, tudo bem. Bom, que tipo de... A função potencial, né? Aqui você tem uma das variáveis do problema é a variável radial, né? Distância R ao fio, em cilíndrica, né? Se eu botar aqui vou fazer assim, né? Talvez. Eixo X, eixo Y, né? Nós sabemos, pela nossa experiência, que o potencial, esse problema tem simetria de rotação e de translação. A função que descreve o problema, que é a função potencial, não deve depender. Agora é a função escalar, não tem componente, né? A gente pode analisar só a função escalar. Não deve depender de variáveis como variável azimutal, que é a variável φ, né? Nem da variável axial. Se eu estou aqui, estou lá não sei aonde, é a mesma coisa, certo? A mesma distância do fio não vai mudar nada. A distribuição não muda, né? Se eu estiver aqui e rodar o fio, nada acontece. Então, o potencial é uma função só de R. Certo? Okay. Então, equação de Laplace, né? Potencial é uma função de R. E o Laplaciano em esférica, em cilíndrica, né? Tem 3 termos, né? Um dos termos é 1 sobre R, ddr, de R, né? O Laplaciano de φ. Né? Ele tem um termo que é R dφ dr. Né? E tem derivada em relação a φ e derivada em relação a z, que são nulas, porque φ é a função de R. Então, esse aqui vai ser exatamente igual, né, a isso. Então, essa é a equação que a gente quer resolver, ok? Como é que resolve a equação? Bom, a gente olha para a solução da equação e depois vê como é que ela vai se adaptar à distribuição que nós temos ali. Então, nós temos lá, então, a solução dessa equação é 1 sobre R, né? Derivada total agora, certo? De R, dφ dr, igual a 0. Multiplicando o número por R. Então, eu tenho derivada disso é igual a 0, ou seja, isso é uma constante, tá? Dφ dr é uma constante, certo? Chama de A. Então, você tem dφ dr é igual a A sobre R,
solução, integrando novamente, vai dar o quê? A log de R mais B. Então, observe a natureza, essa é a solução para esse problema da equação da Laplace, para uma situação em que, eu não estou nem olhando se tem um fio na origem, em R igual a zero, certo? Eu estou dizendo, se o potencial só depender de R, a solução geral é dessa forma, certo? Bom, nesse problema eu sei que o potencial depende de R pelo jeito da distribuição. Ele se enquadra nas possibilidades, certo? Então, essa é a solução geral. E quem são as constantes A e B? Né? O que mais que eu posso falar também? Outra coisa, se a região é ilimitada, quem é o potencial no infinito? O log do infinito dá quanto? Infinito. Então, o potencial é infinito do infinito. Essa é uma situação que, infelizmente, tem que lidar. Se a solução é desse jeito, e toda a região é permitida, se o potencial existe em todo espaço, né? Então o potencial é infinito no infinito. Daí a pergunta, isso pode ser feito, isso ocorre na prática? Não ocorre, porque o fio não pode ser infinito. Se você pegar uma região infinita, o fio se torna finito, certo? Ele pode ser muito grande, né? Mas se você pega todo o espaço, ele se torna finito. Se ele é finito, a solução já não é mais essa. Essa é a solução para o fio infinito, para uma idealização. Tá? Mas, ou seja, vamos conviver com essa solução, porque ela tem que ser uma solução para esse problema, certo? Né? Apesar que na prática ela não vai ser a solução real, essa é uma solução aproximada para um caso real. Certo? Vamos conviver com ela e deixando o potencial ter essa singularidade infinita, sem problema nenhum. Certo? Porque no fundo eu quero o campo elétrico. Mesmo que o potencial tenha esse problema, o campo elétrico não vai ter. Certo? Bom, e aí, quem são essas constantes A e B? Certo? Eu consigo descobrir as duas? Essa é a pergunta. Né? Bom, vamos olhar de cima, certo? O fio é um pontozinho, Outra coisa, eu preciso de alguma informação, eu preciso conectar essa solução a esse fio, certo? O que eu faço? Eu pego um cilindrozinho aqui, certo? E circundo minha distribuição. Um cilindro gaussiano, ou seja, a lei de Gauss me ajuda aqui nesse momento, certo? Eu vou usar uma relação integral que é derivada da função potencial, que é essa lei de Gauss, ou seja, o fluxo elétrico para fora desse cilindro é a carga envolvida nesse comprimentozinho que eu vou chamar de ΔZ. Certo? A carga envolvida é, no caso, lambda ΔZ, que é um delta Q. Fluxo elétrico, basta eu saber quem é D, integral de D ds, certo? Na superfície lateral, né? Vamos olhar lá. Seria D radial, né, vezes 2πr ΔZ, calcular o fluxo, né, é simplesmente isso. O ds é esse elemento de área, né? R dφ dz, se eu integrar em φ vai dar 2πr, e integrar em z vai dar ΔZ. Então essa é a área, né? Fluxo elétrico dá isso aqui vai dar lambda ΔZ. Eu tenho que a componente radial do D é lambda sobre 2πr. Isso aqui vale epsilon é radial, que por sua vez é quem? Menos epsilon, o quê? dφ dr. Porque é radial é menos dφ dr. O que eu estou fazendo aqui? Estou pegando uma grandeza, chegando na função que eu estou trabalhando, que é a função potencial. Tá? Então eu concluo que eu sei o D radial, né, que tem essa expressão, então menos epsilon dφ dr. Daí eu tenho aqui uma imposição para o dφ dr. Dφ dr tem que ser dado por essa expressão, ou seja, eu amarrei a função incógnita com a densidade de carga. Tá? Quem é dφ dr? Você vem para cá. A sobre R, o B sai. Daí você tem um A. A igual a menos lambda sobre 2π epsilon. E aí nós resolvemos o problema mais ou menos, certo?
menos lambda sobre 2π epsilon log de R mais B. Quem é B? Não dá para descobrir esse problema. Tá? B fica indeterminado. Por que B está indeterminado, pessoal? Vamos lembrar do nosso início da aula de hoje. Tá? Problemas de valores espontâneos em eletrostática. Né? Quais são os 3 problemas possíveis que nós temos? Problema de Dirichlet, potencial especificado. Certo? Problema de Neumann, derivada especificada. Certo? E o misto. Né? Nesse problema, certo? Eu não estou especificando potencial, estou especificando a densidade de carga na origem, tem a ver com derivada, certo? Mais ou menos. E no infinito, o potencial eu não sei quem é, certo? Mas eu sei que o campo elétrico no infinito cai com sobre R. Certo? Então, esse é o problema de Neumann. Então, a gente sabe a solução geral potencial a menos de uma constante, que é essa constante aqui. Tá? Que é o potencial no infinito? Infinito. Na verdade, é menos infinito, né? Aqui no caso. Tá? Não importa. Por que não importa? Porque eu quero o campo elétrico. É igual a menos gradiente de φ. Certo? Eu quero o campo. Quando eu calculo o campo, esse B vai embora. Vai dar isso aqui. Lambda sobre 2π epsilon R a R. Certo? Então, esse é um caso clássico de problema de valor espontâneo de Neumann, que você não sabe o potencial, mas sabe uma propriedade dele que é a derivada. No fundo, eu sei a derivada. Quando eu boto a linha de carga aqui, eu disse, ó, o campo cai com sobre R no infinito. Estou dizendo já quem é a derivada do potencial. Tá? Okay. Uma situação um pouquinho diferente, em que eu já tenho as duas constantes, seria essa aqui. Cadê, rapaz? Sumiu o negócio, já está aqui. Situação um pouquinho diferente seria algo um pouquinho. Deixa eu ver se eu passo aqui. Vou fazer assim. Fazer assim. Tem agora essa situação. Tem esse. Tem um pedaço de um cilindro oco, certo? E no meio tem uma linha de carga, né? Vamos ver aqui que situação é essa. Mais uma vez, né? Densidade de carga. Esse é um cilindro infinitamente extenso, tá? Só estou mostrando uma parte dele. Isso tem uma linha de carga com densidade de lambda. E aqui eu venho, boto um condutor em torno da linha de carga, encerro, né? Imagina um cabo coaxial, certo? Condutor central e a malha de terra por fora, certo? Então, entre eles eu boto um dielétrico, preencho com dielétrico aqui dentro, certo? Só estou mostrando mais ou menos o detalhe, a linha de carga aqui, né? E aqui eu fecho e faço potencial φ igual a B0. Então, eu forcei que o potencial seja fixo no cilindro, certo? Então, como é que fica o problema aqui dentro? Né? Tá? Qual a solução, qual é o problema que governa qual é a função que governa esse problema? Qual é a equação diferencial? Laplaciano de φ menos ρ, mas ρ igual a zero, não tem carga de volume, certo? Tem uma superfície condutora. Então, ela pode ser igual a zero. Qual a solução geral para esse problema se o potencial só depende de R? Vai ser φ igual a log de R mais B. Quem é A? Bom, A eu faço aquela história. Faço de novo o cilindro gaussiano e determino A. A vai dar
menos lambda sobre 2π. Independente de B, né? Porque eu preciso derivar. Quando eu derivo, B desaparece. Então eu sei o φ tem essa forma aqui, φ igual a menos lambda sobre 2π log de R mais B. E quem é B? Bom, agora eu posso determinar. Tá? Digamos que esse cilindro tem um raio A, né? Eu imponho que o potencial em R igual a seja V0. Você vai ter o quê? Menos lá, lambda sobre 2π log de A mais B igual a V0. Tá? Solução para B vai dar o quê? V0 mais, né? Ou se você quiser, ele pode resolver não, deixa assim mesmo. Mais lambda sobre 2π log de A. Daí você joga lá, tá? Essa expressão. Combina, né? Isso mais isso. Tá? Lambda sobre 2π log de A sobre R, né? Log de A menos log de R. Vou botar aqui. Lambda sobre 2π logaritmo de A menos logaritmo de R mais uma constante V0. Tá? Isso aqui é o quê? Log de A sobre R. Ou menos log de R sobre A. Vou botar assim, certo? Posso botar sobre R também, né? A é menor do que R, certo? Aliás, desculpe, A é maior que R, né? Então isso aqui é positivo, né? Certo? Mais V0. R é menor que A, isso aqui é log de um número menor que 1, que dá negativo, com menos dá mais. Certo? Então, potencial em R igual a dá V0. Né? Potencial em R igual a 0 dá quanto? Infinito, certo? Menos infinito, no caso. Né? Aliás, mais infinito, né? Isso aqui é negativo com infinito. Você tem uma singularidade numa linha de carga, né? Isso acontece. Pode ter. Né? O campo fica tão forte, né? E a derivada também. Né? Se, por exemplo, se eu tiver um cilindro aterrado, né? Se eu fizer V0 igual a 0, né? A solução é só tirar esse termo aqui. Certo? Então, essa é a solução de problema em que você tem um condutor central e uma caixa condutor. Certo? Ok? Vamos para o segundo problema, que é um pouco que a gente tem que analisar fisicamente. Alguma dúvida aí, pessoal? Essa questão não, né? Vamos lá. Segunda situação interessante é aquela de um plano infinito. Eu nunca falei em potencial de plano infinito, vou falar agora, sabe? Eu tenho aqui um plano infinitamente extenso, né? Vou mostrar um pedaço dele. Vamos dizer que o eixo Z faz isso, o eixo X está aqui e o eixo Y está aqui. Tá? E nesse plano infinito eu coloco uma superfície, na superfície Z igual a 0, uma distribuição de carga superficial, OS constante. Tá? Nós resolvemos esse problema já usando a lei de Gauss, né? Esse problema pode ser resolvido calculando o campo como integral também, sem problema nenhum. Vamos resolver agora usando a equação que governa o problema, que é a equação de Poisson, mas vai ser, no caso, a equação de Laplace também. Vamos olhar esse plano agora de frente. Observe, mais uma vez, as grandezas envolvidas, né, ou seja, a função potencial, no caso, não depende de x nem de y, porque essa estrutura tem simetria de translação na direção x e y. O potencial só depende dessa coordenada aqui, em princípio, certo? Bem como o campo também, né? O campo elétrico. Já analisamos isso antes, certo? Olhando agora de frente, a situação é essa aqui. Pedaço dessa superfície vista de frente. Temos aqui o eixo Z. Aqui você tem o eixo
y, e saindo do quadro você tem, está aqui, eixo x. Certo? E aqui tem esse probleminha, certo? O S. Se não houvesse superfície e carga na origem, né, uma função potencial única descreveria o problema nas duas regiões aqui, nos dois lados da distribuição de carga. Certo? Mas aqui tem um problema importante. Digamos que isso aqui seja a região 2, certo? Isso aqui seja a região 1. Né? Se tem uma carga de superfície aqui, certo? N escalar D2 menos D1 igual a OS. Certo? Condição de contorno para o D normal. Tem uma descontinuidade do D normal exatamente aqui nessa superfície. Isso é uma consideração importante. Segunda consideração, existe carga volumétrica nesse problema aqui? Não. Então, o ρ volumétrico é zero. Tem um problema quando você passa daqui para cá, certo? O problema é descrito por essa situação aqui, por essa condição. Ora, D é proporcional ao campo elétrico. Né? Observe, né? Eu boto duas regiões iguais aqui, certo? Epsilon e epsilon, tá? D é proporcional ao campo elétrico. Certo? Campo elétrico é a derivada normal do potencial. Né? Quer dizer que o potencial calculado do lado 2, a derivada normal, menos a derivada normal do potencial do lado 1, tem uma descontinuidade de derivada, certo? Função potencial, se você calcular a derivada de um lado e do outro, as derivadas normais têm uma diferença que é ROS. Ok? Se isso acontece, é porque eu não posso dar uma função única para os dois lados. Vou dar duas funções diferentes. Então, eu só posso resolver esse problema atribuindo aqui a função φ2 e do lado de cá a função φ1. Eu resolvo dois problemas separadamente, certo? E imponho uma condição de contorno aqui que amarra, né? Além da continuidade dessas funções que eu falei, que tem que ter essa propriedade aqui, certo? Então, essa é a questão que vocês têm que entender. Por que eu preciso de duas funções e uma só não descreve? Está claro aí, pessoal? Uma função só eu não posso usar para os dois problemas. Porque se eu usasse, ia ter um problema de derivada aqui, é diferente da derivada aqui. Uma função só teria derivada igual dos dois lados. São bem comportados, certo? Então, como tem essa descontinuidade de derivada normal aqui, eu não posso ter que usar funções diferentes. Aí eu posso ter derivadas diferentes. Okay? Muito bem. Bom, potencial é uma função de z apenas, né? Então, digamos, φ1 é igual a 1z mais b1, certo? Desculpe. Passando de hipótese de Laplace, né? D2, né? Laplaciano é D2 dx2, né? Mais D2 dy2 mais D2 dz2, né? Como o potencial só depende, né? φ1 ou φ2 só dependem de quem? De z, né? Certo? O que nós temos? Derivada em relação a x y dá zero. Então você tem a equação simples que é, se φ é φ1 ou φ2, você tem a solução do tipo d2φ dz2 igual a zero. Então φ é da forma, integrando duas vezes, né, vai dar, a primeira derivada dá uma constante, integrando de novo, você vai ter uma função do tipo linear, né? Certo? Então nós temos aí, de um lado, você vai ter uma solução geral, A1z mais B1, ok? E do outro lado você vai ter uma função φ2
A2E mais B2. Certo? Bom, 4 constantes agora, certo? Bom, então vamos impor, né? Mais um problema, né? Observe, né? Essas soluções, por exemplo, do lado de cima é que meio, é meio 2, né? Do lado 2, como é que ela seja positivo, né? O potencial vai para infinito, para infinito, de novo, certo? Mas a derivada não, a derivada é constante, derivada ao campo elétrico, certo? Então, essa é mais uma idealização, né? Um plano infinito de carga, isso não existe também, né? Se for muito longe, esse plano vira uma superfície pequena, sabe? Mas nessa idealização você tem essas situações, né? O campo é constante no infinito. Bom, enfim, essa solução a gente precisa levantar essas constantes. A gente sabe que algumas dessas constantes podem não ser levantadas. Bom, quais são as condições de contorno, né? Potencial 1 de 0 é igual ao potencial 2 na superfície é igual a 0, certo? Né? Pega o potencial 1 em Z igual a 0 é igual ao potencial 2, certo? O que mais? Bom, não sei se ela está aqui ainda ou está aqui. Não está aqui o tema, né? A segunda é essa aqui, né? Essa condição de contorno me dá, a normal aqui no caso é a Z, né? D2Z, que no caso eu estou fazendo, D2 está em cima, né? N vai de 1 para 2, tá certo? Então D2Z menos D1Z igual a ρS. Como D igual a epsilon é, então isso aqui vai dar epsilon, nos dois lados é o mesmo epsilon, é 2Z menos E1Z igual a ρS. E DZ é menos dφ dz. Então isso aqui vai dar dφ2 dz, a derivada total no caso, porque só depende de uma coordenada, dφ2 dz menos dφ1 dz igual a menos ρS sobre epsilon. Mas aonde? Só em Z igual a 0, pessoal. Não é em qualquer lugar não, tá? Em Z igual a 0. Certo? Então essa é derivada calculada do lado 2 em Z igual a 0, derivada do lado 1 é menos ρS sobre epsilon. Certo? Essa é a condição I, e a condição 2I vamos botar aqui do lado. dφ2 dz em Z igual a 0, menos dφ1 dz em Z igual a 0, igual a menos ρS sobre epsilon. Então você tem aqui, bom, φ1 de 0 igual a φ2 de 0. Se eu fizer aplicar essa condição para essas funções, o que nós temos? B1 igual a B2. Chamar de B, certo? Ok. O que mais? dφ2 dz, né, que dá A2, dφ1 dz, que dá 1, vai ficar A2 menos A1 menos ρS sobre epsilon. Tá? Então tem essa condição entre essas constantes, né? Ok? Né? Bom, pessoal, tem uma consideração aqui importante que eu não falei ainda, né? Olhe para esse problema, certo? Suponha que o ρS seja positivo, tá? Ok? Se isso aqui é carga, né, por exemplo. Né? O potencial do lado de cá a uma certa distância, ele é igual ao do lado de cá a mesma distância? Tem essa simetria, não?
Bota uma carga só, certo? Potencial aqui é igual ao potencial aqui. Menor distância da carga. Não varia com sobre a distância, né? Então seria, né? Certo? Potencial do lado de cá. Olhando a simetria, né? Se todo mundo é a mesmo sinal, né? Potencial, se você virar de cabeça para baixo, é a mesma coisa, certo? Né? Pega o plano e vira de cabeça para baixo. Né? Então, potencial do lado de cá é igual ao potencial do lado de cá, certo? Então, por exemplo, então isso quer dizer o quê? Porque tem essa condição aqui, mas essas constantes estão diferentes. Mas eu tenho que observar que φ2 de menos z, né? Se eu fizer z igual a menos z, tem que dar φ1, né, de z. Reverter, né? Vou dar o sinal, certo? Então, tem essa constante aqui, tá certo? Eu posso, inclusive, fazer b igual a zero, se eu quiser, sem nenhum problema, certo? Tanto faz o valor de b, porque a derivada dele, só para facilitar a análise, vamos botar esse b igual a zero, a gente olha só para a variação espacial, né? φ1 de menos, φ2 de menos z igual a φ1 de z. Certo? A2 igual a menos a 1. Ou vice-versa, certo? Então, eu faço aí A1 igual a menos A2 nessa equação, você tem o valor de A igual a menos A2. Você tem, então, chamar de A igual a menos A2, você vai ter 2A2 igual a menos ρS sobre epsilon. Ou seja, se eu souber a solução do lado de cima, eu sei do lado de baixo. Certo? Então, você tem aí A2 igual a menos ρS sobre 2 epsilon. E A1 vale ρS sobre 2 epsilon. Ok? Então, temos a solução geral, a menos dessa constante b, que a gente botou igual a zero, que é uma função linear. φ1 vale ρS sobre 2 epsilon z, e φ2 vale menos, né? Ou seja, a solução é de que tipo? φ igual a menos ρS sobre 2 epsilon módulo de z. Né? Se z for maior que zero, dá z, né? Menos ρS z sobre 2 epsilon. Se z for menor que zero, módulo de z igual a menos z, que é mais aqui. Né? Então, eu posso representar a solução geral dessa forma aqui. Mais uma constante, certo? Essa constante não tem importância nenhuma, né? Tanto faz, certo? Então, essa é a solução do problema. Ou seja, o problema, densidade carbonométrica nula, né? Então, tem uma superfície de carga. Então, por causa da superfície, o potencial não pode ser descrito, em princípio, por uma função tradicional, né? Isso aqui é uma função, mas é uma função que tem derivados contínuos na origem, né? A função faz isso, né? Tem um bico, certo? É um módulo, né? Módulo da função, certo? Módulo do argumento. Bom, e quem é o campo elétrico? É igual a menos gradiente de φ. Se z é maior que zero dá z, né? dφ dz vai dar, deixa eu botar aqui, vai dar z maior que zero, derivado de z dá 1, vai dar menos ρS sobre 2 epsilon. Aliás, menos gradiente, vai dar mais, né? ρS sobre 2 epsilon a z. Se z for menor que zero, isso aqui menos com menos dá mais, dá ρS z sobre 2 epsilon, menos a derivada dá menos. Acima, o campo aponta para cima. Abaixo, o campo aponta para baixo. Né? Isso aqui é ρS sobre 2 epsilon, que a gente já calculou antes, z sobre módulo de z, a z. Excluindo z igual a zero, né? Certo? Então, o campo de um plano de carga infinito faz isso. E a função potencial seria essa função módulo aí.
Mais um exemplo de idealização, né, em que o potencial é infinitamente, ele cresce indefinidamente no infinito, mas o campo elétrico dá um valor constante em cada lado. Muito bem. Continuando, mais exemplos. A gente está mostrando, então, vários problemas governados exclusivamente pela equação de Laplace, né? Você não fez nada de Poisson, tá? Poisson a gente vai deixar mais para o final desse capítulo. Vamos trabalhar mais na equação de Laplace por enquanto. A gente tem carga, né? Superfície, etc. Vou fazer um último caso aqui. Suponha que tem esse problema aqui. Esfera. De raio A condutora. Tem uma segunda esfera condutora. Cadê o centro aqui? É raio B, né? E aqui é um meio de preenchimento entre esferas é epsilon. Daí eu venho aqui, aplico V2 e aqui eu aplico V1. Isso aqui é condutor, né? Condutor. Certo? Isso aqui é um outro condutor, né? Imagine que esse condutor ele sempre tem uma espessura, tá? Condutor aqui que tem uma casca condutora aqui, né? Cujo raio interno da casca é esse raio B aqui. E aqui você tem o meu homogêneo epsilon. Mais um problema em que eu não estou dizendo que é a carga agora, não tem carga no problema. Tem condutores, cargas existem na superfície condutora, mas essas cargas são representadas pelo valor do potencial de equilíbrio, que é o V1 numa superfície e V2 no outro. Tá? Que problema é esse, né? Bom, aqui dentro, a densidade volumétrica de carga é igual a zero. Minha região de interesse é a região entre os dois eletrodos. Tá? O ρ igual a zero, o problema é governado pela equação de Laplace. Né? E mais uma vez o potencial é governado por uma função que depende só dessa variável R, por simetria. Né? Não tem simetria de rotação, tem simetria de rotação em θ e φ. Tá? Então esse é o problema que φ é uma função só de R. Quando φ é uma função só de R, o Laplaciano de φ ele reduz-se a 1 sobre R2 ddr R2 dφ dr igual a zero. E aí vamos resolver a solução geral, tá? A solução geral da equação, né? Multiplica por R2, derivada disso aqui é igual a zero, então isso aqui é constante. Eu já fiz isso antes, vou fazer mais rápido aqui. Vou botar um sinal já aqui na frente, porque a gente sabe que vai dar um sinal positivo no final. Né? Aí fica com dφ dr menos A sobre R2. Integra de novo. Integral de menos 1 sobre R2 é 1 sobre R, né? A sobre R mais B. Solução geral com duas constantes indeterminadas. Certo? O que a gente faz agora? Aplicar a condição de contorno. Que problema é esse, pessoal? É um PVF de Dirichlet, que o potencial é completamente especificado na fronteira da região. Tá? Ou seja, em R igual a A, potencial vale V1.
em R igual a B, vai ser elevado a V2. Né? Aí a gente calcula duas equações de duas incógnitas de V1 e V2. Por exemplo, subtraindo uma da outra, você tem A1 sobre A menos 1 sobre B, é a diferença de potencial V1 menos V2. Daí você tem A igual a V1 menos V2. Tirando o mínimo, A vezes B sobre B menos A. E tira de uma dessas, você tira a constante B. B igual a V2 menos A sobre B. V2 menos A sobre B. Corta o B sobre B menos A. Calcula, vai dar V2B menos A. V2B menos A mais V2A, né? O A cancela, fica V2B. Menos V1, né? A sobre B menos A. Certo? V2B menos V2A mais V2A. Fica V2B. Aqui está faltando V1 menos V2, né? Isso aqui está errado. Isso aqui seria menos V1 menos V2A. Certo? Certo? Essas são as constantes. Então o problema é dado por essa solução aí, né? Então, só colocando. Φ é igual a A sobre R mais B, em que A e B são dados por essas constantes. Né? E daí, a gente obtém, aqui está A e B, certo? Daí a grandeza de importância é quem? Campo elétrico, né? Quem é? Menos, quem é o campo elétrico entre eletrodos? É menos gradiente de φ. Certo? Derivado disso aqui vai dar menos A sobre R2 com menos A mais, ou seja, é A sobre R2 AR. Quem é A? Dá para essa expressão aqui. Então, E vai ser V1 menos V2 AB sobre B menos A. Então, observe, né? Resolvendo a equação de Laplace e a grandeza final está aqui determinada, que é o campo elétrico. Então, a gente está resolvendo as equações de Maxwell, na realidade, usando uma equação só, que é a equação de Laplace, né? Ok? Muito bem. Vamos continuar nessa linha de problemas de valor de fronteira, né? Governados pela equação de Laplace. A gente mostrou vários exemplos, né? Em situações que sempre errou igual a zero, certo? Por quê? Porque as cargas ou estão em superfícies, ou uma carga coliforme isolada no espaço, você pode usar também a equação de Laplace, ou uma linha de carga, né? Uma superfície de carga. Em situações mais práticas de dispositivo, a gente tem eletrodos, né? Em eletrodos que você submete a diferença de potencial e vê energia armazenada nesse dispositivo, né? Então, a gente vai falar sobre capacitância, o conceito de capacitância. Um par de eletrodos, né, forma o que a gente chama de um capacitor, porque ele tem capacidade de armazenar carga, armazenar energia, né? E descrever as propriedades do dispositivo é resolver um problema governado pela equação de Laplace. Então a gente quer resolver problemas que têm como foco essa equação. E a gente vai agora mostrar um exemplo clássico de usar esse formalismo para determinar
essa propriedade de uma estrutura de 2 eletrodos, que é chamado do capacitor. Então, se você tem uma estrutura de 2 eletrodos, 2 condutores submersos no meio, né? Imerso no meio homogêneo Epson, né? Então, se você aplicar uma diferença potencial entre esses 2 eletrodos, você vai transferir carga de um para o outro, né? Então, você vai ter carga num eletrodo que foi extraído do outro. Se você tirar isolar agora o sistema, você tem um sistema com as cargas separadas. Separar as cargas e tirou a alimentação externa, né? Então, você aplicou uma diferença potencial V e transferiu o Q. Como o sistema é linear, se eu aplicar 2V, eu transfiro 2Q. Tá? Basta olhar para a equação que gera, que governa esse problema. A equação original é a equação de Poisson, né? Se ρ é 2 vezes maior, φ é 2 vezes maior. Equação linear. Φ é a função de ρ. Certo? Então, essa razão Q sobre V que dá a capacidade, dada uma geometria, né? Uma distribuição de eletrodos, 2 eletrodos, uma certa separação, né? E uma certa forma de superfície dos eletrodos, pode ter situações em que, para o mesmo V, você transfira mais ou menos carga. Alguns têm mais capacidade, outros têm menos capacidade. Então, a capacitância, por definição, é exatamente essa razão. Quanto você transfere do eletrodo para o outro, com a carga positiva transferida pela diferença potencial. Isso é que a gente chama de capacitância. Né? Qual a unidade dessa grandeza? Né? Unidade de carga por unidade de diferença potencial. Coulomb por volts, que define a unidade farad de capacitância. Ou seja, capacitores de laboratório são o quê? Microfarad no máximo, né? Milifarad é um capacitor grande, tá certo? Para armazenar muita carga, né? Com pouca diferença potencial, sabe? É difícil fazer capacitores dessa magnitude, né? Não consegue transferir tanta carga assim. Tem capacitores grandes, né? Microfarad, tá certo? Algumas dezenas de microfarads, talvez, né? Condensadores que chamam, certo? Bom, então é isso que, ou seja, resolver um problema governado por essa equação, por quê? Né? Porque aqui não tem carga de volume, Laplace de φ é 0. Eu tenho, ou seja, dadas as condições de motor, né, a diferença potencial ser V, é a mesma coisa que eu dizer, bom, aqui o potencial vale um valor, aqui vale esse valor menos V. Estou dizendo o potencial na fronteira. Então, no fundo, estou resolvendo mais ou menos o problema de valor de fronteira. Tá? Então, resolvendo, para determinar isso aqui, eu preciso determinar a carga para uma dada diferença potencial. E só posso descobrir isso resolvendo o potencial, depois do campo elétrico, né, que é a consequência disso, que me permite calcular o vetor densidade de fluxo elétrico, cuja componente normal em cada condutor é igual a ρS, densidade de carga superficial. Bom, se eu sei o D normal, eu descubro quem é ρS. Se eu integrar ρS, eu tenho a carga que foi transferida. Essa é a ideia. Então, sabendo isso, você sabe o potencial, calcula o campo elétrico, calcula D, calcula o D normal na vizinhança do eletrodo positivo e integra essa função, D normal, que é a densidade de carga superfície, e obtém a carga total no eletrodo positivo, divido por V, eu tenho finalmente o que eu quero calcular. Qual é a capacitância de uma estrutura? Certo? Para que servem capacitores? Bom, para muitas coisas, né? Eles servem para fazer várias configurações de circuitos, né? Combinados com resistores, eles filtram, tá certo, um sinal, né? Eles modificam, porque a resposta dele, né, pode ser mais rápida ou mais lenta, dependendo de quanto é a capacitância. Se você aplica um sinal qualquer, tá certo? Ele pode filtrar componentes de alta frequência, por exemplo, né? Combinado com resistores, certo? Então, o capacitor serve para isso, né? Além também de permitir que você carregue um capacitor num circuito, de repente fecha uma chave e deixa de descarregar, e produz uma descarga proposital. Sabe? Né? Existem dispositivos que precisam de descargas rápidas. Então, se o capacitor estiver carregado, né, externamente, você de repente soltar toda essa carga, você tem uma descarga rápida em poucos milissegundos, por exemplo. Sabe? Então, o capacitor serve para essas coisas, tanto para filtrar sinais de baixa frequência, tá certo?
aliás, de baixa intensidade, como para você acumular carga, né? Para filtrar. O pessoal de linha de transmissão, certo? Bota uns capacitores gigantes lá para ajustar a fase do sinal, né? A fase entre tensão e corrente, certo? Então isso tem que ser ajustado. Tem que botar em paralelo com os circuitos que eles têm, que são os transformadores gigantes, esses bancos de capacitores, né? Que eles colocam para compensar a reatância do circuito. Então, o capacitor serve para muita coisa, sabe? Tanto para circuitos pequenos sinais, quanto para o pessoal de alta potência, né? Entre outras coisas, sabe? Então, o problema é determinar a capacitância. Determinar a capacitância é resolver o problema de valor de fronteira, tá? Então, vamos fazer um exemplo simples. Imagine uma estrutura trivial, tá certo? Que é o capacitor que vocês conhecem no laboratório, que nada mais é do que dois eletrodozinhos, né? Pega dois eletrodos, bota o material de alta permissividade aqui dentro, a gente vai ver já por que isso, né? E bota um outro eletrodo aqui, e faz solda aqui um fio, solda aqui outro fio, tá? Você tem aí, mesmo que essa forma não seja perfeitamente, né? Você pode fazer até à mão se quiser, né? Bota uma cerâmica qualquer, massa de modelar e faz um capacitorzinho com um determinado epsilon. E aí que você tem dois eletrodos, né? E aí a pergunta é essa: se eu aplicar uma DDP, diferença potencial de V volts, quem é a carga Q e quem é a capacitância Q sobre V? Esse é o problema, né? Ora, se isso é uma estrutura, mesmo que ela seja assim, cilíndrica, toda certinha, a solução desse problema é extremamente difícil, certo? Não é trivial. O campo elétrico, certo? Suponha que você tem cargas positivas aqui, né? Deixa eu fazer umas ilustrações aqui, certo? No campo elétrico você tem cargas de superfície aqui, né? Quanto maior essa permissividade, mais concentrado para o lado de dentro essas cargas vão estar, tá? E aqui é negativo, né? Estão na superfície do condutor, né? Estão sendo puxados uma em direção à outra, né? Só não pode sair porque isso não é condutor. Mas teria carga aqui fora também, mais aqui também, tá certo? Né? Você teria também. Por quê? Porque se você olhar rigorosamente, o campo elétrico aqui, bom, uma linha de campo vai fazer isso aqui, certo? Vai terminar aqui embaixo. Outra linha vai fazer isso, vai tentar sair, mas volta para dentro. Algumas linhas de campo vão fazer isso aqui, ó. Vão sair do dielétrico, certo? Algumas outras, né, pode ser que elas façam isso aqui, certo? Tende a voltar por caminhos diferentes, né? Vou fazer assim, mais assim, certo? Entra por aqui, né? Então você tem um problema muito complicado, certo? Porque o problema de valor de fronteira tem um potencial especificado aqui, mas aí você não tem nada aqui. Você tem que saber no infinito como é que o potencial se comporta. Então você teria que resolver um problema em que a solução 1 é essa solução aqui. E aqui você tem uma solução 2. Super complicado. Muito complicado. Não dá para resolver. Só numericamente. Certo? Analiticamente não se resolve o problema. Né? O que ele pode fazer é, bom, quanto maior essa permissividade, menor esse vazamento aqui. Né? E aí, quanto menor o vazamento, eu começo a usar uma solução idealizada para tentar descobrir esse problema aqui. Certo? É isso que ele vai fazer aqui. A gente vai ver mais ou menos. Então a gente faz o quê? Vamos admitir que a separação é muito pequena, por exemplo, né? Essa distância é muito pequena em relação a essas dimensões aqui. Certo? Então nesse regime, certo? Quanto menor a separação, né? Imagina a situação aqui, né? Dois eletrodos, essa separação é muito pequena, né? Então eu posso idealizar, exagerar a minha aproximação, dizer que essas placas são infinitamente extensas, né?
em relação a essa dimensão, elas seriam mais ou menos muito grandes. Daí eu posso idealizar o problema, certo? Aí nós temos um... O que eu fiz aqui? Tá? Ou seja, nós temos agora essa situação aqui, placas infinitamente extensas, né? Eu estou agora vendo mais do lado de dentro da estrutura, certo? Então aí eu tenho um sistema em que você tem um preenchimento de elétrico aqui de Epson, né? Tem placas muito grandes em relação a essa separação, né? Então eu tenho agora um problema em que vamos estabelecer um sistema de coordenadas em que Z igual a zero é nessa superfície aqui e Z cresce nessa direção, no sentido, né? Essa superfície seria Z igual a zero e aqui seria Z igual a D. Certo? Eu tenho uma dimensão saindo do quadro que é X e uma que vai para cá, que é Y, né? Então, observe, isso aqui é uma placa de espessura, isso é um condutor, isso aqui é outro, certo? Isso aqui é um isolante. E aí eu tenho a função que descreve, a equação que descreve o problema aqui dentro, ela está sendo de φ igual a zero. E por simetria, como essas placas são infinitamente extensas, o potencial não depende dessa coordenada que sai do quadro, porque tem translação, né? Simetria de translação, e não depende dessa coordenada que vai para a direita ou para a esquerda, certo? Y. Φ é a função só de Z. Laplace de φ é igual a D2φ dZ2. E qual a solução geral dessa equação aqui? Eu acabei de resolver. Qual a função que descreve essa equação diferencial? AZ mais B. Tá? Independentemente do que você coloca, né? Se o potencial depende de uma coordenada, e se é em cartesianas, a solução geral é uma função linear, né? Nessa variável. Certo? Bom, então vamos impor a condição de contorno. Eu aplicar uma diferença de potencial de V volts, não importa onde está a referência. Vou botar aqui 0 volts, certo? Vou botar aqui V volts. Tá? Podia botar 0 aqui e V aqui, daí eu calcularia qual a carga nesse eletrodo, certo? Podia botar V e menos V, então a diferença de potencial é 2V. Qual a carga no eletrodo? Não importa. Posso botar 1000 volts ou 1 volts. A carga vai ser proporcional à diferença de potencial. E a razão vai ser sempre igual a C. Certo? Posso aplicar o que eu quiser. Certo? Então, aplicando essa condição, potencial equivale V, equivale 0, então essa é a função potencial. Então, φ de 0 vale igual a 0. Φ de Z igual a D vale V. Né? A vezes 0 mais B, A vezes D mais B. Dessa condição eu tenho B igual a 0, certo? Isso aqui vai embora. E dessa segunda eu tenho A igual a V sobre D. Resolvemos a equação de Laplace, surgindo as condições de contorno. Essa é a solução que descreve o problema. Ah, não, né? V sobre D vezes Z. Essa é a solução para esse problema aí. Tá? Bem simples. Daí precisamos saber o quê? Quem é a carga nesse eletrodo positivo? Certo? Digamos que V seja positivo. Quem é a carga aqui? Bom, a carga é infinita, né? Mas, numa área qualquer, eu sei que a carga tem uma certa quantidade, né? Daí eu faço o quê? Bom, eu preciso do D normal, tá certo? Eu preciso saber, né? Então, aqui você tem primeiro o campo elétrico. É menos dφ dz vezes AZ, ou seja, vai ser derivada em relação a Z da V sobre D, vai dar menos V sobre D AZ,
De E eu calculo o vetor D, né? D vale εE no meio isolante. Né? Então, D vale εE menos εV sobre D a Z. Antes de continuar, vamos olhar direito, né? V é positivo no caso, vamos admitir. E está para baixo, né? De fato, se esse é o eletrodo positivo, né, carregado positivamente, esse aterrado tem cargas negativas. Ou seja, o campo vai das cargas positivas para as negativas, né? Termina aqui, certo? Não gostei de botar esse nosso aí também. É o campo elétrico, certo? As linhas de campo são mais ou menos assim. Botando duas linhas de campo aí, só para mostrar. O campo está uniformezinho, retinho, certo? Não tem nenhuma. Não existe nenhuma distorção, porque esse é um capacitor infinito, né? Não teria distorção. Então está para baixo de fato, né? Porque as cargas positivas estão em cima, as negativas estão embaixo. Determinei D. Bom, daí você vem aqui, vamos botar uma lupa aqui, certo? Olhar isso com mais detalhe, né? Vamos olhar isso aqui com mais detalhe. Isso aqui, olhando com mais detalhe, vai dar isso aqui, ó. Bom, expande isso aqui. Isso aqui são as extremidades do eletrodo, certo? Isso aqui é exatamente isso aqui. Certo? É mais ou menos isso aqui. Eu estou vendo. Mais ou menos isso. Estou vendo lá essa região de eletrodo, né? Para vocês entenderem bem, certo? O que está fazendo aqui, né? Ou seja, o eletrodo ele é algo que tem um tamanho finito, né? Então isso aqui é um condutor, tá certo? Essa região aqui. Esse é o nosso eletrodo. É isso aqui, certo? Pedaço dele, né? Nossas cargas positivas estão do lado de cá. Não tem nada do lado de fora, certo? Não existe carga nenhuma aqui fora. Nenhuma carga de superfície. Porque se tivesse, tinha campo do lado de fora. Nosso problema não tem campo do lado de fora, certo? Então as cargas estão do lado de dentro, né? Pode até ter, viu? Isso não tem importância no momento. Nossas cargas positivas que a gente tem interesse são essas aqui, ó. Certo? E aqui você tem o D normal, né? D normal, que é esse vetorzinho aqui, normal é menos AZ, que é o vetor D escalar menos AZ. Muito bem. A condição de contorno num condutor é D do lado 2, esse aqui é o lado 2, tá? Menos D do lado 1, D normal do lado 2, menos D normal do lado 1 é igual a densidade de carga na superfície. Do lado 1, D1 é igual a 0, isso é um condutor. Dentro de um condutor não existe campo, certo? Então não existe campo. Então D do lado 1 igual a 0. Então D do lado 2 vai ser o D calculado, escalar, menos AZ, que vale menos DZ. Ou seja, N escalar D2, vamos botar assim, menos D1, igual a densidade de carga superficial. D do lado 2, né, é esse D normal aqui, que vai dar menos DZ, isso aqui dá 0, então DZ igual a menos ρS. Acabei de calcular aqui o DZ, né? Está aqui. DZ vale isso, menos DZ vale εV sobre D, ou seja, εV sobre D igual a ρS. Daí eu descobri quem é a densidade de carga superficial.
em função dos parâmetros, né? Bom, se essa densidade é constante, quer dizer que numa área S, numa área S da armadura de cima, do eletrodo de cima, a carga nessa área S vai ser o quê? ρS, né? Vezes S. ρS é dada por isso. Então a carga numa área S vai dar epsilon V sobre D, né? Vezes S. Bom, e a capacitância só dessa área S, ok? Só dessa área S. Porque o capacitor é infinito, né? A carga é infinita, então a capacitância é infinita. Um capacitor infinito. Mas se ele fosse finito e tivesse só uma área S, vamos botar assim, como é que seria? Carga por diferença potencial. Epsilon, área sobre a separação. Certo? Então, numa área S, o capacitor tem uma capacitância epsilon, área sobre distância. Então, quer dizer o quê? Aproximadamente, o capacitor real vai ter uma capacitância. Né? Voltando no nosso caso real. Capacitor real, né, com dielétrico meio defeituoso aqui, tá certo? Com uma armadura. Né? Se você sabe que a área aqui é S aproximadamente, e a separação é D, né? Esse rapaz aqui ele vai ter uma capacitância aproximadamente valendo o quê? Epsilon, a área do capacitor sobre D. Quanto maior o epsilon, maior a permissividade do meio de preenchimento, maior a capacidade de armazenamento de energia do capacitor. Para a mesma diferença potencial, você bota mais carga. Basta você botar um dielétrico de alta permissividade, certo? Quanto maior a permissividade, mais confinada será a linha de campo, menos vazam para o lado de fora. Certo? Então essa expressão começa a ser mais realista, digamos assim. Mas esse é um exemplo, a gente acabou de mostrar. Né? Resolvendo-se um problema de Lorentz fronteira, você determina a capacitância da estrutura, certo? Muito bem. Vamos aqui fazer só mais um exemplo rapidamente. Né? Um caso em que tem uma solução real. Solução ideal se aplica no caso real. Se você tem um capacitor esférico. Né? Dois eletrodos esféricos, e o meio de preenchimento entre eles, um material de permissividade epsilon. Vou fazer aqui a casca, né? Uma casca aí condutora. Não consegui ver esse bicho não. Aqui, certo. Uma casca condutora. Deixa eu botar assim. Esse aqui é um dielétrico. Eu venho com esse cara aqui. Um eletrodo central, esférico. Tá? Então, raio A e B. Dois condutores, né? A. Vamos admitir que isso é uma estrutura esférica, né? Isso aqui é a caixa e espessura interna B, certo? Qual é a capacitância dessa estrutura? Né? Se eu fosse no laboratório e tivesse um capacitor desse, pudesse acessar o eletrodo interno, colocaria lá o diferente potencial, né? Entre o interno e o externo, aplicava e mediria, digamos assim, a carga que vai de um para o outro. Né? A gente aqui faz a mesma coisa. Eu aplico a diferença potencial e determino
campo na estrutura, e daí eu tenho a carga no eletrodo positivo. Então vamos aterrar de fora, por exemplo. Lembrem, né? Não depende de como eu energizo meu sistema. O resultado é sempre o mesmo. Posso botar aqui 0 volts e ver, certo? Posso botar 0 volts aqui e ver aqui dentro. Tanto faz. Você vai para o eletrodo positivo e vê a carga que foi transferida para esse eletrodo. Vamos aterrar de fora e botar V volts no de dentro, certo? Mais uma vez, aquele problema de alta simetria que nós já sabemos a solução. Hoje nós já calculamos isso. Laplace centrífugo a zero na região entre eletrodos, né? E aí você tem a solução geral desse problema, em que o potencial só depende de R, já calculamos. A mais B sobre R, ou A sobre R mais B, né? É uma constante, mas a função inversa. Tá? Fizemos isso hoje, ó. Essa equação sempre tem a mesma solução se o potencial só depende de R, né? Sempre a mesma estrutura, certo? Então, aplicando condições de contorno, φ de A vale V, φ de B vale 0. Certo? Né? Isso aqui deve dar VAB sobre B menos A vezes R. Deixa eu ver. Não, acho que não. Deixa eu ver. Não, é isso não. Sobre R menos sobre... É igual a A, vai dar V, é igual a B, vai dar 0. Pronto, essa é a solução do problema, tá certo? Vocês podem trabalhar depois e resolver, né? Estou usando a teoria da unicidade aqui, né? Só tem uma solução, né? Estou botando a solução que vai dar, satisfazer. Se eu tenho a solução que satisfaz as duas condições de contorno, né? A solução é única, certo? Né? Teoria da unicidade. Em R igual a A, isso equivale B menos A sobre a B. Daí dá V, certo? R igual a B vai dar 1 sobre B menos 1 sobre B, que dá 0. Tá? Como a solução é da forma A mais B sobre R, essa é a solução única para o problema. Né? E também vocês podem resolver, né, usando essa equação e essas condições aqui. Campo elétrico vai ser menos o gradiente de φ, menos dφ dr a R, vai dar 1 sobre R2. O campo cai com o inverso quadrado da distância, como deveria ser. No caso aí, sendo V positivo, o campo vai de dentro para fora, certo? Né? E assim por diante. D igual a εE. E daí você tem, mais novamente, né? Quem é a carga no eletrodo positivo, né? Então, basta você saber quem é o D que sai do eletrodo, D normal. O DR em R igual a A. Né? Componente normal, D escalar AR em R igual a A. Isso daria a densidade expressão de carga no eletrodo de raio A. Então é só fazer, né? R igual a aqui, certo? A densidade de carga superficial no eletrodo interno. Como a densidade é constante, né? Basta, para saber a carga no eletrodo interno, vai dar 4πa2 vezes isso aqui. A2 com A cancela, fica AB. 4πab, aliás.
Epsilon V sobre B menos A. Essa é a carga de interesse, né? A carga no eletrodo positivo. Q sobre V vai dar a capacitância. 4π AB, Epsilon, vou botar assim. Epsilon, 4π AB, sobre B menos A. Certo? Epsilon, né? Não tem área aqui, mas tem uma área efetiva aqui, né? Uma área cujo raio é a média geométrica dos raios. Certo? Isso aqui é o quadrado de um parâmetro, R barra ao quadrado igual a B, se eu colocasse aqui, R barra seria a média geométrica de A e B. Certo? Então, epsilon vezes uma área de uma esfera efetiva de raio, que é a média geométrica dos raios, sobre a espessurazinha da camada dielétrica, que é B menos A. Que é parecido com o capacitor plano, né? Mais ou menos. Né? Certo? Pergunta, a carga no eletrodo negativo é igual a menos a carga do eletrodo positivo? O que vocês acham? Sim ou não? De onde vem? Quando tem uma diferença potencial de V, de onde vem essa carga? Eu botei mais que aqui, mas eu tirei de onde? De fora. Então tem que ser igual a menos que. Tá? Tem que ser menos que B, tem que ser menos que A. Tá certo? O que quer que aconteça, tem que ser isso. Vamos ver se é verdade, né? Quem é QB? QB é o D normal para fora do condutor, certo? É menos D radial em R igual a B. Né? Se eu olhar para o D aqui, você vai fazer R igual a B aqui, tá certo? Epsilon V A sobre B. Sinal negativo. QB não, né? Isso aqui é ROS. Né? Isso aqui está errado. ROSB também. OSB. Quem é QB, né? Isso é, no caso, a densidade é constante, multiplicar pela área do eletrodo externo, 4πB2. 4πB2 com B cancela, menos Epsilon V, 4πAB de novo, sobre B menos A, que é menos que A. Certo? Está aqui. Ou seja, a densidade é diferente, mas a carga é a mesma. A densidade é mais fraca do lado de fora, mas a área é maior, daí dá a mesma carga. A densidade é maior na de dentro, certo? Bom, a capacitância, né? Calculamos já, né? Esse é o resultado exato, certo? Se eu tiver um capacitor esférico, né? Sem perturbar muito, se eu fizer furo para poder energizar, né? Posso furar a armadura. Mas eu vou ter a capacitância muito próxima isso aqui é a capacitância real de um capacitor, não é mais uma idealização, não. Eu espero que seria mais ou menos essa estrutura, certo? Vamos só terminar aqui e falar sobre a energia, né? Armazenada num capacitor. Utilizando o nosso ponto de vista da fonte de campo. Você tem aqui dois eletrodos, e daí eu transfiro o carro de um para o outro, né? Qual é a energia armazenada no capacitor, né? Então, se eu aplicar a diferença de potencial V, né? É como se nessa superfície aqui positiva tem uma superfície sigma mais, né? E aqui sigma menos, né? Então, digamos que o potencial aqui seja φ mais,
constante, né? Esse é um eletrodo, e aqui é Φ-, certo? Constante. Tá? Então, qual é a energia armazenada? Bom, a energia vai ser aquela expressão que a gente conhece, 1/2 integral de volume, né? Volume de carga, dV, ρ vezes φ. Ok? Só que aqui essa expressão reduz-se, né? A carga só está em superfície, né? Isso aqui seria dq vezes φ, né? Então o dq aqui no caso é ρs ds, no caso. Né? E você tem que separar agora em duas regiões diferentes que tem carga. Né? Na superfície positiva e negativa você vai ter a energia igual a 1/2. Você vai ter integral nessa superfície fechada, ρs, potencial na superfície positiva, ds, né? Mais a integral na superfície negativa, lá no eletrodo negativo, ρs. Essas funções variam, né? Pode botar aqui um ρs mais, aqui um ρs menos, certo? Potencial no eletrodo negativo, ds, né? O que vai dar aí? Potencial é constante na superfície, sai da integral. Φ mais, integral na superfície positiva da função ρs naquela superfície, mais Φ menos, integral na superfície negativa, ρs menos ds, né? Isso aqui vai dar o quê? A carga, independentemente da função densidade, essa integral dá a carga Q do eletrodo positivamente carregado, é que dá a carga Q do eletrodo negativamente carregado, que dá menos Q. Né? Ou seja, se eu colocar aqui em evidência, fica a diferença potencial Φ mais menos Φ menos, que é V. Certo? Essa é a energia do capacitor. Né? Se quiser usar o conceito de capacitância, isso aqui vai dar Q igual a C sobre V, né? Aliás, C igual a Q sobre V. Q igual a CV vai dar 1/2 de CV2. Né? Dada a diferença potencial, a energia aumenta quadrada da diferença potencial. Ou, alternativamente, se você tem a carga fixa, você pode botar essa expressão Q2 sobre 2C, que são expressões conhecidas, né? Certo? Que saem diretamente aqui da teoria. Ok, vamos terminar por aqui essa parte de hoje e vamos ao nosso tempo agora para a gente fazer uma atividade de aula, tá certo? Que é um preparativo para a nossa próxima prova.